A paz do Senhor, amados adolescentes, tudo bem? Estamos para a nossa segunda lição e tem como tema compreendendo o que é amor próprio. Jesus manda nós amarmos o nosso próximo, até mesmo aqueles que nos ofendem, do mesmo modo que nós nos amamos. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 22, versos 36 a 39, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. É o que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus manda então que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Tem pessoas que às vezes acham que não é importante o amor próprio, mas é sim, o amor próprio é muito importante. A mensagem diz, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Mateus 22, 39. Nós vamos ter uma lição maravilhosa para os nossos adolescentes hoje, que vai ensiná-los como eles devem se portar diante dos demais, mas também o cuidado que eles precisam ter com as suas próprias vidas. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, definir o que é autoestima, demonstrando sua relação com a identidade do adolescente. Explicar o princípio do amor próprio e apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. Quantas vezes nós nos importamos com aquilo que as pessoas dizem? Quantas palavras têm influenciado as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal? Quando é para o bem, ainda vai lá. Mas quando é para o mal, a coisa sai do padrão e é muito perigoso. Vamos descobrir? Podemos perceber na sociedade uma constante busca por aceitação e reconhecimento, principalmente nas mídias, né? Geralmente as pessoas buscam esse tipo de validade ou de validação do outro. Nas redes sociais isso fica muito claro, já que cada postagem elas buscam por curtidas, reações, comentários, preferencialmente positivos. Entretanto, nossa identidade não pode ser definida pelo outro. Nossa autoestima precisa ser construída a partir do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Vamos então a essa reflexão. Eu e você, nós não podemos nos deixar levar pelo que os outros dizem. Nós temos que saber quem nós somos, qual é o nosso papel nesse mundo, e já sabemos que se permanecermos fiéis ao Senhor, qual vai ser o nosso destino final. É claro que aqui nós vamos descobrir coisas novas todos os dias, algo novo, principalmente vocês que são adolescentes, cada dia descobrindo algo novo, e pode encantar, de repente, vocês ficam até encantados com algumas coisas que vocês descobrem, mas daqui a pouco tudo isso passa. O importante é nós nos mantermos firmados em Cristo, firmados para alcançarmos cada dia mais os nossos objetivos. Hora de aprender. Identidade e autoestima. Por que somos como somos? A vida do ser humano começa no ventre da mãe. Mesmo quando o corpo ainda está informe, a vida já está presente. Com apenas 22 dias de gestação, o coração começa a bater e ali naquele pequeno setor do DNA já está presente. Ali já está como toda a formação desta pessoa, desta criança, desse bebê, quando ele nascer ou quando ele for adulto, já está naquele DNA. Infelizmente, alguns têm uma má formação em seu DNA e isso, às vezes, vai trazer complicações na sua saúde lá à frente, mas aquele que
tem um DNA perfeito não sofre com essas coisas. Embora todos nós temos sempre alguma coisinha que Deus precisa tratar em nós, cuidar de nós, né? Mas, no geral, toda a nossa formação já está presente nesse DNA. Ele carrega as características do cabelo que teremos, do formato das unhas, a altura média, contorno do nariz, etc. Cada DNA é único. Não existe duas pessoas com o mesmo DNA. Não existe. O DNA é único. É a sua impressão, é a minha impressão. É como eu sou visto. Aí tem alguém ainda que dentro do seu pensamento, da sua cultura, daquilo que aprende, vai dizer que não existe Deus. Como que todos nós nasceríamos diferente uns dos outros se não tivesse alguém capaz desta formação? Como seria isso, né? Como seria isso? Só Deus. O que significa que em toda a humanidade ninguém é igual ao outro. Você é único, você é singular. Consegue perceber então quanto você é especial? Alguém pode até falar que você não é especial, que você não vale tanto, mas você é especial sim. E Deus tem um cuidado muito enorme com a sua vida. Dentro dessa perspectiva que precisamos compreender o nosso valor. O salmista disse: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Modo terrível e maravilhoso. É algo que nós não conseguimos entender. E na verdade também não precisamos entender isso. Mas basta nós acreditarmos que nós somos conforme a imagem e a semelhança do Senhor. E é Ele que nos colocou nesse mundo, Ele que permitiu que nós nascêssemos. Que Deus continue nos abençoando. Compreendendo nossa identidade. Ter identidade pessoal construída a partir desses fundamentos bíblicos é fundamental para a edificação da autoestima. Mas afinal, o que é isso? Autoestima é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma. Ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, você pode fazer algo e você ficar alegre ou ficar triste. Você pode fazer algo e a sua autoestima, de repente, não ser uma autoestima, ser uma baixa estima. E, de fato, não vai ser legal, não vai ser bom. Mas o bom mesmo é nós estarmos sempre acima. Na presença do Senhor, principalmente. Por quê? Porque na presença do Senhor, a alegria é em abundância. E o Senhor não nos quer ver tristes, não nos quer ver abatidos, mas alegres na sua presença. Então, tenha autoestima, estude com garra, com prazer, com dedicação, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai agir de forma maravilhosa na sua vida. Você já ouviu cantar com certeza, mas eu sou dessa época quando esse louvor foi cantado, quando diz, né? Você tem valor, você tem valor. Porque o Espírito Santo se move em você. Ele se move dentro de você, na sua vida. Então você tem valor. Levante, aumente a tua autoestima na presença do Senhor. Uma situação inversa, quando a visão desse mesmo é negativa, a pessoa se critica muito, sempre pensa que os outros não vão gostar dela ou do seu comportamento. Fica com medo de ser rejeitada e não vê suas próprias qualidades. A pessoa olha para si mesma e ela mesma não se valoriza. Então, se valorize ou valorize-se diante da sociedade, diante da sua família, na sua escola. Valorize. É muito importante que você olhe para dentro de você e entenda, como eu já disse, que você é único, você é singular. Não existe ninguém igual a você. Nem gêmeos que são idênticos são iguais. São iguais na aparência, mas o seu DNA ele é diferente, o seu DNA é diferenciado.
E isso acontece porque Deus não precisa ficar copiando. Tem gente que gosta de copiar, mas Deus não precisa fazer isso. Então aumente a tua autoestima em nome de Jesus. O mandamento bíblico. No texto base da nossa lição, Mateus 22, 36 a 39, vemos expressamente 2 mandamentos, que é o quê? Quais são esses 2 mandamentos? É o que se resume toda a história bíblica, toda a história da humanidade, tudo se resume nesses 2 versos. Para nós é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como amamos nós mesmos. Se nós amarmos a Deus, nós não cometeremos as falhas que cometemos. Falharemos menos, erraremos menos. E se nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, que nesse caso não quer dizer que seja necessariamente um irmão ou um amigo, nós viveremos o tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade. Por quê? Porque nós viveremos o que Deus tem para cada um de nós. Pensemos nisso. Então, esse mandamento de amar a Deus é algo que nós não podemos fugir. O interessante que Mateus escreve, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Coração, alma e mente. Sentimento, alma e mente. Precisamos amar o Senhor em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Não vamos dar brecha para o inimigo, não. Vamos amar com graça o nosso Senhor. Ame os outros como você ama você mesmo. De modo que podemos compreender que a prática do amor ao próximo é antecedida pelo princípio do amor próprio. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Tem alguém que vai dizer, pastor, eu não sou disso, eu não gosto disso. Mas ame. Não quer dizer que você seja egoísta, não. Você está cuidando do templo do Espírito Santo. Cuidado com as influências. Você tem que ter um cuidado, porque por mais que você queira ter um relacionamento, relacionar com todas as pessoas, mas tem as boas influências e tem as más influências. Então você precisa ter cuidado. Muitas vezes o mundo tenta influenciar a identidade dos cristãos através da cultura e da propagação de ideias. Nós precisamos ter cuidado e rejeitar toda influência antibíblica. A sociedade secularizada tenta desconstruir o padrão bíblico de identidade. Nós vemos que a questão da secularização, ou seja, as informações que o século traz, que nós estamos vivendo, o que era certo é errado, o que é errado passou a ser certo. Então isso traz vamos dizer assim, uma identidade totalmente deturpada diante das pessoas. A gente vê pessoas que podiam agir de uma forma, agem de outra forma. E isso é muito ruim, isso é muito mal. Então nós precisamos ter esse cuidado de não sermos pessoas desse tipo, desse nível, desse baixo nível, por assim dizer. Pessoas que às vezes só querem fazer o que é errado, praticar o que é errado. E Deus olha isso tudo, porque Deus não está dormindo, Deus não tira o soninho da tarde. Não, Deus não precisa dessas coisas. Os seus olhos estão em todos os lugares, vendo todas as coisas. Tanto o que é feito de certo, quanto aquilo que é feito de errado. E as más influências, infelizmente, estão aí para poder atrapalhar as nossas vidas. O suposto padrão de beleza. As mídias apresentam adolescentes com seus corpos expostos e sensualizados como padrão de um comportamento aprovável. Elas tentam promover certos comportamentos, modas e padrões de consumo. Aí o que vai acontecer? A mídia vai dizer que você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser. De fato, a pessoa é livre para fazer as suas escolhas,
viver do jeito que quer, sim. Porém, ela precisa, principalmente nós que temos ou que somos cristãos, nós precisamos observar o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e não pode ser diferente disso. Então, o mundo vai ditar as suas normas, vai ditar as suas regras, mas nós temos que ver o que a Bíblia vai nos ensinar, o que a palavra está nos ensinando. Isso que é importante para nós. Há um padrão de beleza? Há. E esse padrão acaba influenciando. Eu sou de um tempo quando, por exemplo, se rasgava uma calça, se fazia de tudo para poder colocar um remendo, porque estar com uma calça rasgada, por exemplo, era vergonhoso. Hoje não. Hoje a roupa rasgada na loja é mais cara do que a perfeita. Pensa bem, que coisa terrível, né? Que coisa estranha isso, essa ditadura da moda, que coisa. É só Jesus. Entretanto, sabemos que muitos adolescentes são tentados a se compararem com exemplos expostos nas mídias. São roupas, penteado, são tantas informações e às vezes perigosíssimas. A influência está aí, todos os lados, tá? O mau uso das redes sociais. Apesar da internet ter muita ferramenta úteis para o trabalho e para os estudos, ela também apresenta risco quando é mal utilizada. Tudo que for mal utilizado é perigoso. Aí vai tudo. Tudo que tiver um excesso, ele pode ser perigoso. E as redes sociais não é diferente. São tantos aplicativos, são tantos sites, tantos pedidos, tantos apelos para um clique. E nós precisamos ter o cuidado. Vocês precisam ter esse cuidado. Porque para vocês, adolescente, a armadilha ainda é maior. Quantas meninas que às vezes ficam envergonhadas depois de uma foto que não deveria ter feito, de uma exposição, de um relacionamento que não deveria ter acontecido, até por ser adolescente. Mas de repente se vê em uma situação, infelizmente algumas até tiram a sua vida, mas que Deus tenha misericórdia de vocês, para que vocês possam conseguir desvencilhar dessa armadilha que está por detrás das mídias sociais, por detrás, às vezes, de uma foto de um rapaz bonito, de uma moça bonita. Ali está uma armadilha satânica que pode trazer prejuízos enormes na sua vida. Cuidado. Mas, por outro lado, você também vai ter toda uma mídia que pode lhe auxiliar para estudar, para fazer cursos, para se aperfeiçoar, e vai ser muito, muito útil. Então, procure usar para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que é perfeito. O 3 vai dizer assim: aprendendo a valorizar a vida. Deus nos deu a vida. A vida pertence a quem? A Deus. Deus é o dono da vida. E a Bíblia nos ensina a administrar bem a nossa vida a tempo e as oportunidades. Você precisa aproveitar o tempo. Todo momento você precisa estar aproveitando as oportunidades, principalmente aquelas que não lhe trarão futuramente prejuízos. Porque tem oportunidades que podem ser armadilhas, que podem depois te trazer prejuízos terríveis e levar você até estar afastado ou afastada da presença do Senhor. Então valorize a sua vida. A vida é bela, sim, mas também ela é passageira. A gente vê como o tempo passa, como os nossos dias vão passando correndo, vão passando de uma forma muito rápida.
E nós estamos aí para isso. Deus nos chamou para isso. Por isso que vai chegar um momento em que aqueles que estiverem com o Senhor não terão esses problemas de ter tempo, de passar o tempo, porque estarão para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, estejamos focados, firmados. Valorize quem você é, sua família, seus estudos, aonde você está, que a mão do Altíssimo esteja sobre a sua vida. Então a vida é bela, mas ela passa muito rápido, então aproveite. Quando entendemos esse princípio bíblico, fica claro que não devemos comparar a nossa vida com a de outras pessoas. Por quê? Cada um vive do seu jeito, cada um tem o seu modus vivendi, o seu meio, o seu habitat natural, o seu meio aonde vive, e você também tem o seu, então valorize o seu modo de viver. Não queira ser como outras pessoas, porque aquelas podem ser também que estão querendo ser igual outras pessoas. Se Deus te deu uma família abençoada, amém. Se você tem uma escola abençoada, amém. Se você tem uma igreja abençoada, se Deus tem te dado amigos, agradeça a Ele, porque você já tem uma prosperidade abençoada na presença do Senhor. Cada pessoa tem experiência que estão de acordo com o seu próprio desenvolvimento físico, mental e social. Deus não vai te dar nada mais do que você possa suportar e nada mais também que você possa administrar. Por isso que é imprescindível que você estude, você se prepare, porque Deus já enviou Jesus, que é a melhor coisa para nós. Mas, aqui humanamente falando, Deus tem para nós também muitas coisas boas. Basta nós permanecermos na presença dele. Mas primeira coisa é você se valorizar. Se valorize. Não precisa exagerar. Não precisa cometer exagero. Mas você pode valorizar, se valorizar. E com isso, você vai usufruir das bênçãos do Altíssimo. Ok? Concluindo essa síntese da nossa aula de hoje, diz assim: o amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo em você, cor de pele, olhos, cabelos, altura, personalidade. Esse é você. Você é isso aí, é você mesmo. Com seus olhos, com a sua pele, com seu cabelo, com a sua altura. Ah, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo. Ah, eu sou magrinho, eu queria ser mais gordinho. Não tem problema, seja você. Deus vai usar você. Você é singular, você é ímpar. Você é único, não existe alguém igual a você. Tá bom? Jesus te ama. Acima de tudo, Jesus te ama. Você é incrível porque foi feito ou feita por Deus. Partindo dessa perspectiva bíblica, vigie e tome cuidado com as sutilezas mundanas, como as da mídias, aquilo que as falsas amizades oferecem, dizendo que você pode ter, você pode ser, você pode conquistar. E isso são coisas que podem lhe trazer depois um prejuízo enorme. Um beijo no seu coração, que Papai do Céu te abençoe, que a sua família seja abençoada. E a nossa terceira lição falaremos sobre cuidando-se por inteiro, corpo, alma e espírito, sendo cuidado pelo Senhor nosso Deus. Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte também, em nome de Jesus. Um forte abraço, até a nossa terceira lição. Que Deus te abençoe. Amém.